Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, meus irmãos, eu gosto de traduzir o Evangelho no dia de hoje. Jesus visitava sinagogas. Os judeus só tinham um templo, o santuário, em Jerusalém. Mas a sinagoga era um lugar também de oração, mas não de culto, de fazer o sacrifício como em Jerusalém. Era o lugar da catequese. As crianças, alguns aprendiam também a ler e escrever. E é interessante que Jesus entrou na sinagoga. Na Palestina devia ter 300, 400 sinagogas. Cada cidadezinha tinha a sua sinagoga. Em Nazaré, é interessante, depois que Jesus leu o texto de Isaías, agora o texto que nós lemos, logicamente, o Evangelho tem que complementá-lo com textos paralelos. São 4 evangelistas, são como 4 jornalistas. 4 jornalistas que contam o que aconteceu. Sempre vocês podem pegar 4 jornalistas, cada um conta algum pormenor e esquece outros. Então é interessante ler 4 evangelistas, o que dizem. É interessante. Que eles, mas então o que você diz? Bem, hoje você cumpriu esta palavra. Em poucas palavras, ele diz: eu sou o Messias. Ele foi preso, levado fora da cidade. Eu estive em Jerusalém, viu? Ganhei uma viagem para chegar em Jerusalém, mas em Jerusalém, acho que já contei a vocês, eu andei tudo a pé, onde Jesus passou. É mais bonito. A pé a gente enxerga, né? Para. E eu fiz mais de 400 quilômetros a pé. E, inclusive, em Nazaré fui ver este precipício, onde levaram Jesus para jogá-lo abaixo. Mas ele conseguiu escapar. E é interessante o comentário do povo. Ele está pregando o quê? Ele é filho do carpinteiro, nós conhecemos. Ele também, depois da morte de São José, Jesus continuou trabalhando como carpinteiro, marceneiro. E é interessante que os nazarenos não apreciavam Jesus. Não seriam de nós que pretende ser. Sobre isso, eu pensei em fazer uma meditação com exemplos, não de 2000 anos atrás, mas atuais. Ou seja, nós, aqui dentro da nossa cabeça, o que existe? Qualificamos as pessoas pelas aparências, pela roupa, por aquilo que ele tem. É interessante como nós somos, olhamos só as aparências. Este aí, meu Deus, este aqui é um poderoso. Na minha cidade, quando veio de Roma, lá no norte da Itália, chegaram os políticos romanos, grandes políticos. E foi curioso, porque os políticos do lugar queriam todos ficar perto e tiraram uma fotografia, ficou famosa. A fotografia o bicho que tem o pescocinho mais longo, a girafa, né? Então embaixo aqui, a fotografia das girafas, todo mundo tinha o pescoço para aparecer perto do político, que é uma coisa até ridícula, para aparecer. Mas eu quero partilhar com vocês experiências que eu tive como padre inacreditáveis. Eu aprendi muito
visitando o povo de Deus. E desceu, e a Terezinha sabe, eu fui de casa em casa. Os pais destes dois, que eram piazinhos, né? Eram também animadores de comunidades. Eu ia de casa em casa, aprendi muita coisa. Eu fui numa casa onde a senhora era uma casa assim mais média, até média rica, e me acolheram, a dona de casa me apresentou, tinha fotografias de ancestrais, coisas, e me apresentou todos depois. Este é nosso filho primogênito, está no último ano de medicina, ele é a nossa glória, é a nossa honra. E logo depois, eu já estava saindo, chegou o segundo filho mecânico, aquelas mãos cheias de graxa da oficina. E a mãe realmente me deixou chocada. Disse: veja aí, não quero estudar, veja só em que estado está, tenha vergonha, vai lavar as mãos. Que isso? Ainda aquele cheiro diz: padre, desculpe, mas desculpe por quê? Mas veja só, se ele é mecânico, é claro que tem as mãos assim. Eu disse: como estes pais têm na cabeça que o filho deve fazer o que eles querem e, sobretudo, aparecer. E foi naquela época que no colégio Vitor de Amaral, no Boqueirão, eu fiz um teste com 5.000 jovens, o maior colégio de Curitiba, o maior colégio, 5.000, perguntando o que você pretende. E você sabe que a grande maioria dos jovens escreveram: quero ser médico, porque minha mãe disse, pai, que na vida tem que vencer, na vida tem que vencer. Claro, eu não contesto isso, acho que é um direito, mas é interessante, é uma visão muito limitada, está aqui na nossa cabeça. Uma pessoa, como diz o apóstolo Santiago na sua carta, vocês leem a carta de Santiago, ele diz: se chega em casa no Senhor, bem vestido, todo arrumado, você diz: entra, quer sentar, está cansado, quer tomar um café, o que quer? Se chega lá um mendigo: o que quer você? Espera aqui, fica aqui de pé, não deixa nem sentar, não oferece um cafezinho, vai ver talvez um pedaço de pão velho, uma roupa já que não serve mais, e chega lá. São Tiago diz a pura verdade. Mas eu gostaria de partilhar com vocês, não exemplos de santos do século da Idade Média, coisa que acontece hoje. Eu sou missionário, muitas vezes andei Mato Grosso, Nordeste, e ônibus, e naquelas rodoviárias, naquele tempo havia aqueles banheiros carregados lá, às vezes davam um peão, não sei como é que era, mas é interessante. Eu fazia questão sempre de cumprimentar, bom dia, boa tarde. Eu me chamo Padre João. O senhor Padre João. Bom, eu já faço aqui há muitos anos. E depois, às vezes, eu sempre tenho medalhas milagrosas, né? Vocês todos ganharam medalha milagrosa do Padre João, não? Não, eu não. Mas não diga, então hoje vocês vão ganhar. Padre João é pobre, mas é miserável. Então alguém me disse assim: puxa, vocês deram esta medalha de ouro. É o ouro de prata, né? Mas é dourado. E então disse o senhor: não, eu agradeço, eu sou católico, mas eu pego. Mas que coisa boa, eu nunca ganhei nada de ninguém aqui, só ficando neste perfume francês, né? Sabe que
desses banheiros tem aquele perfuminho francês que não é muito agradável, né? E quando eu me despedi, disse, Padre João, estou aqui há tantos anos, nunca teve alguém que falou comigo, me agradeceu, olhou para mim. É triste isso. Como nós não valorizamos as pessoas. Lá em Guarapuava eu consegui, com a graça de Deus, uma capelinha lá. Tem uma capela também no santuário da Divina Ternura. É o terceiro santuário da Divina Ternura, na Universidade de Guarapuava, na Unicentro. E perguntei uma vez a uma funcionária, diz, o que está achando da missa aqui? É um milagre. Que milagre? É um grande milagre. Mas, claro, a missa é muito importante, mas o que é importante é que as pessoas, como fizemos hoje, se apresentam, professores, acadêmicos, funcionários, faxineira, limpavam o banheiro. E diz, o grande milagre é isso. Aqui tinham uns professores sempre empinados assim, e nós desprezávamos, até nos chamando atenção, limpa aquele banheiro. Não tinha nenhum direito de falar isso. Eles não são fiscais, estes professores. Bem, me dizia um funcionário, como a coisa mudou aqui. Quantos professores hoje deixaram um pouco aquele orgulho e nos valorizam? Isso é ser cristão. Bem, nesta casa passaram milhares de jovens. E nós temos aqui, estão lá, estão vendo aqueles 4 livros, Atos. Tem milhares de pessoas que fizeram o retiro. E eu sempre preguei isso, de valorizar as pessoas. Eu fui visitar uma família, em geral são mais jovens de bairro, mas também tem alguns jovens do centro de Curitiba, de famílias mais médio, da classe médio-alta. E quando chegou lá, logicamente, cumprimentei tudo, mas a dona de casa me apresentou vários. Mas foi o filho que fez o retiro, que disse, Padre João, eu quero lhe apresentar a pessoa mais importante aqui, aquela que faz a comida, faz a limpeza. O Senhor falou no retiro como devemos olhar. Eu, depois daquele retiro, mudei a minha atitude com ela. Não vá dizer limpo o meu sapato, não. Às vezes peço com licença, poderia fazer isso. Eu trato ela totalmente diferente. E nós fomos na cozinha. Eu sempre tenho a medalhinha milagrosa, né? Eu dei uma medalhinha, ela ficou tão até emocionada. Ela disse, Padre, eu nunca ganhei nada de medalha. Fico muito grato. E este jovem me dizia, Padre João, eu sei que meus pais ainda não entenderam, mas eu não digo, tratem melhor a nossa cozinheira, mas eu procuro de valorizá-la. E agora meus pais também começam a valorizar. Bem, concluindo, o único Prêmio Nobel de Literatura de Língua Portuguesa, quem é? Não é brasileiro, é um português, José Saramago. José Saramago é um ateu, não acredita em Deus, etc. Mas ele faz muita caridade, é um homem muito bom, não vai na igreja, mas ele tem uma gratidão. Então perguntaram, Saramago, o senhor é uma pessoa tão inteligente, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura da Língua Portuguesa, eu não sei, poderia responder a minha pergunta? Qual? O senhor é tão bom, como é que o senhor não é católico?
Ele disse, então eu vou responder se vocês me respondem a minha pergunta também. E como é que vocês são católicos e são tão ruins? Faz pensar, né? Guarde isso, Felipe, quando você irá dar palestra por aí, um dia, né? Irá contar isso. José Saramago, tão bom como os outros, mas não chegou ainda a acreditar em Deus. Dizem que antes de morrer manifestou, às vezes até acho que ateu, manifestou também a sua fé. Mas como é você tão bom e não é católico? Mas eu pergunto a você, como é que tem tanto católico e são tão ruins? Não repartem o que tem, são egoístas. Isso deve ser algo que nos deve tocar e começar depois disso uma vida nova. Valorizar as pessoas. Concluindo, o Papa Francisco é maravilhoso. Ele diz, quando vê um mendigo, não joga uma medalha como se joga um pedaço de pão no cachorro, né? Já viu? Não faça isso. Você não dê a moeda, não. Você vai, conversa, pergunta quem é, como está de saúde, vai conversando. E depois dá um abraço. O Papa diz, dá um beijo. E oferece também a tua oferta, aquilo que você pode dar, uma moeda, um dinheiro. Como este Papa é sábio. Vamos pedir isso a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.